Olá pessoal que acompanha aqui o nosso curso de funções de várias variáveis, né? Nesta videoaula nós vamos estar falando de derivadas parciais de ordem superior, ou seja, quando eu quero derivar uma função que tem mais de uma variável, né? Mais de uma vez, né? Em relação a determinada variável. Então, é similar ao que a gente vê no cálculo 1, quando a gente vai fazer, por exemplo, a derivada segunda, né? Você está derivando a mesma função duas vezes, só que agora, como você vai ter mais de uma variável, você vai ter que explicitar em relação a qual variável você está derivando mais de uma vez. Bom, então vamos começar com o seguinte exemplo, que é uma função de duas variáveis aqui do tipo polinomial, né? E nós vamos encontrar as derivadas parciais de início em relação a x e em relação a y. Obviamente, essa função é derivável e nós queremos derivar ela mais de uma vez em relação a alguma dessas variáveis. Tá? Obviamente, eu só posso fazer isso quando, né, a derivada também for derivável em relação às variáveis que eu estou trabalhando. Bom, quando eu vou derivar essa função f em relação à variável x, a notação é essa, né? Eu estou olhando essa função de duas variáveis como se fosse apenas uma função da variável x. Então, aquilo que é y, para mim, é como se fosse uma constante. Então, eu vou derivar agora pensando na variável x, significa que a derivada de x ao cubo, né, esse 3, ele cai e diminui 1 aqui na potência. Então, o resultado aqui ficaria 3x ao quadrado. Bom, mas vou para a outra parte aqui agora. Ó. Observe que esse y ao cubo eu estou tratando como se fosse uma constante. Então, a variável para mim aqui é só a parte que tem o x, que seria o x ao quadrado. E a derivada de x ao quadrado é 2x. E o que eu faço com essa constante? Como ela está multiplicando, né, x ao quadrado, ela fica multiplicando aqui o resultado. Então, fica 2x y ao cubo. E essa última parte, que eu estou tratando como se fosse uma constante, porque a variável para mim é só x, né? Então aqui seria a derivada de uma constante. A derivada de uma constante é zero. Portanto, a derivada parcial de f em relação a x é 3x ao quadrado mais 2x y ao cubo. Só para lembrar, eu também poderia ter escrito essa notação usando fx, né? Quando eu coloco aqui, eu estou dizendo que eu estou derivando a f em relação à variável x. Bom, agora eu vou derivar essa função f em relação à variável y, e aí o que muda é que eu estou tratando agora a minha função como se fosse uma função apenas de y, e o que tem x nessa expressão é como se fosse uma constante. Então eu venho para cá agora, x ao cubo. Como x é constante, x ao cubo é constante. A derivada de uma constante é zero, portanto essa primeira parte dá zero. Quando eu venho para cá, eu tenho essa constante, que é x ao quadrado, multiplicando a variável que é y ao cubo, né? Então essa constante eu vou repetir e vou derivar apenas esse pedaço que seria y ao cubo. Quando eu derivo y ao cubo, fica 3y ao quadrado, multiplicando a constante. Então nós vamos ter 3x ao quadrado, y ao quadrado. Né? Esse 3 caiu para cá multiplicando a constante e diminui 1 na potência. Agora, de novo, como eu estou derivando em relação a y, tudo isso aqui é variável, repete o menos. E a derivada desse pedaço, o 2 cai aqui multiplicando, então você tem 4y. Okay? Então, quando eu estou derivando em relação a y, eu trato o x como se fosse constante, ou qualquer outra variável que aparecer, na verdade. Quando eu estou derivando em relação a x, qualquer coisa que não seja x é tratado na expressão como se fosse uma constante. Bom, só lembrando que essa notação também pode ser escrita assim, f, y, seria a derivada da função f em relação à variável y. Bom, o que nós estamos propondo agora, pessoal, é fazer as chamadas derivadas de ordem superior, ou seja, eu vou derivar a derivada. É claro que para isso acontecer, a função derivada tem que ser também derivável. Né? Primeira coisa, a notação. Eu quero derivar a derivada. Como é que eu vou anotar isso? Eu posso anotar da seguinte maneira. Ó. Eu vou colocar aqui um 2, um f e um x ao quadrado aqui embaixo. Você tem que entender que nessa notação, isso aqui é apenas uma notação, não é que eu estou elevando nada ao quadrado. Isso aqui significa que eu estou derivando a função f duas vezes nessa notação, ok? Estou derivando a função f duas vezes em relação à variável x. Então essa é a notação para uma derivada de ordem superior. Então estou derivando a função f duas vezes em relação à variável x. Significa que eu vou derivar a derivada, ou seja, eu derivei. Agora, esse resultado eu vou derivar em relação a x. Significa que nessa expressão eu estou tratando o x como variável e o y como constante e vou aplicar o mesmo processo. Então,
A derivada de 3x ao quadrado passaria a ser 6x. Mas, observe que o x é a variável, o y ao cubo é constante, 2 é constante, então quando eu tenho uma constante multiplicando a variável, aqui e não tem a potência 1, né, o resultado é essa constante. Então, o resultado dessa derivada aí passaria a ser 2y ao cubo. E isso é equivalente a eu ter pego a função f original derivado duas vezes em relação à variável x, ou seja, essa notação significa que eu estou derivando a derivada. Bom, usando essa notaçãozinha aqui do f, né, essa mesma notação aqui, para representar a derivada segunda em relação a x, eu coloco simplesmente f de x, x. Significa que primeiro eu derivei em relação a x e depois eu derivei em relação a x novamente. E assim sucessivamente, pessoal. Se eu quiser agora, se eu colocar aqui, ó, qual é a derivada terceira de f em relação a x? Eu coloco esse 3 aqui, não é porque é uma potência não, tá? Não é que eu estou levando uma potência não. Significa que eu peguei a função f, derivei uma vez, derivei duas vezes e estou derivando a terceira vez. Ok? Tudo em relação à variável x. Então, significa que eu peguei a função f, derivei em relação a x, obtive isso. Derivei de novo em relação a x, obtive esse valor. Quando eu fizer isso aqui agora, claro que as funções têm que ser deriváveis, né? Quando eu pegar essa expressão aqui agora e derivar em relação a x, o que acontece? A derivada de 6x em relação a x vai dar 6. E essa parte é constante, então a derivada agora deu uma constante, né? E o resultado disso seria f de x, x, x. Significa que eu estou derivando a função f, primeiro em relação a x, depois em relação a x, depois em relação a x de novo. Estou derivando 3 vezes em relação a x. É claro que agora, como essa derivada é constante, qualquer derivada daqui para frente vai dar zero, né? Por exemplo, qual é a derivada? A quarta derivada de f em relação a x? Que eu anoto com esse símbolo do ρ elevado a 4, x elevado a 4, mas isso não é uma potência, tá? Isso significa que eu estou derivando 4 vezes a função f. Então significa que eu vou pegar a derivada terceira e vou derivar de novo. Como a derivada terceira deu uma constante, o resultado disso é zero. Se eu fosse anotar, isso daria, por essa notação, começaria a ficar um pouco comprido aqui essa notação, né? Porque x, 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 assim por diante. Agora, daqui para frente tudo é zero, porque a derivada de zero também vai dar zero, né? Então não tem mais graça ficar derivando daqui para frente. Então só para que a gente compreenda essa notação. Agora eu vou fazer a mesma coisa para y, só para a gente também entender. Se eu quisesse derivar a função f agora, ó, em relação a y, só que eu quero fazer a derivada segunda. Então eu coloco um 2 aqui e um 2 aqui. Observe que eu coloco esse 2 em cima do ρ e aqui em cima do y. Isso significa que eu estou pegando a função f e derivando ela duas vezes em relação a y. Em outras palavras, significa que eu vou pegar a derivada em relação a y, que está aqui, ó, e vou derivar de novo, ok? Só que em relação a y. Quando eu derivo isso aqui em relação a y, o que acontece? Eu estou tratando o x como se fosse uma constante. Então esse 2 aqui cai, você vai ter 6x ao quadrado y, né? E a derivada da segunda parte em relação a y dá 4. Então, olha aqui, esse 2 caiu, ficou 6x ao quadrado y, e a derivada dessa parte dá menos 4. Então, é a derivada segunda. E isso, em termos da outra notação, seria f, isso aqui seria f de x, x, y, né? Significa que eu estou derivando em relação a y duas vezes. Bom, poderia derivar isso também em relação, poderia ter derivado a função f em relação a y 3 vezes, seria a derivada terceira em relação a y. O que significa isso? Significa que eu estou pegando a derivada segunda e estou derivando mais uma vez. É claro que em cada processo desse, a função tem que ser derivável. E estou derivando mais uma vez em relação a y, né? Estou derivando em relação a y. Derivando isso aqui em relação a y, significa que o 6x ao quadrado é constante, então o resultado disso passa a ser 6x ao quadrado. A derivada de menos 4 aqui é constante, vai dar zero, e isso aqui seria a derivada terceira, que nós estaríamos representando por essa notação y, significa que você derivou primeiro em relação a y, depois em relação a y, depois em relação a y de novo. E por fim, se eu calculasse também a derivada de quarta ordem da função f em relação a y, que a notação seria essa, como eu estou derivando em relação a y, isso aqui é tratado como se fosse uma constante, a derivada da constante é zero, né? E aí, coincidentemente, a derivada de quarta ordem também deu zero. Se eu fosse anotar por essa notação, seria f de y, 4 vezes, começa a ficar mais alongado, né?
Observe que com essa notação aqui eu posso colocar a derivada de centésima ordem, né? Claro que daria zero para essas funções, mas ficaria mais simplificada. Bom, vamos ver mais alguns exemplos então aqui, agora das chamadas derivadas parciais mistas. Significa que eu vou derivar em relação a uma variável e depois em relação a outra, tá? São as derivadas parciais mistas. Também entra dentro dessa parte aqui das derivadas de ordem superior. As derivadas parciais mistas, pessoal, são aquelas em que nós vamos derivar primeiro em relação a uma variável e depois em relação a outra variável. Então, por exemplo, a notação que eu vou estar usando, vamos primeiro entender a notação. Quando eu colocar aqui parcial de f e colocar nessa ordem aqui y, x, eu coloco esse símbolo duas vezes, ó, do ρ, corrigindo aqui que é x, né? Eu coloquei o símbolo do ρ duas vezes, né? Nessa notação, pessoal, significa que você está vindo aqui da sua direita para a esquerda, na ordem das derivadas. Então, primeiro você deriva em relação a x e depois você deriva em relação a y. Então, você está derivando a função f aqui, ó, em relação a x aqui dentro. Você primeiro deriva em relação a x e em seguida você deriva em relação a y. Nessa ordem, tá? Se você trocar, fica o contrário. E isso, então, eu vou pegar aqui a primeira derivada em relação a x, que nós já encontramos, né? Estou trabalhando com a mesma função. Então, eu vou derivar agora essa função que eu tinha derivado anteriormente em relação a x, que deu esse resultado. 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo. E vou derivar agora essa parte, agora em relação a y, tá certo? Isso é uma derivada parcial que eu chamo de mista, que a hora eu derivo em relação a variável, a hora eu derivo em relação a outra variável. Agora eu vou derivar em relação a y, tá certo? Então a derivada de 3x ao quadrado em relação a y vai dar zero, e a derivada dessa parte aqui em relação a y vai dar, o 3 cai, né? Então vai ficar multiplicando 2, 6xy ao quadrado. Ok, pessoal? Então, nessa ordem aqui da nossa direita, né, de quem está assistindo o vídeo, né, para a esquerda. Então, aqui, primeiro deriva em relação a x, depois em relação a y. Quando você inverte, se você colocar a notação dessa maneira, ó, parcial de f, e colocar aqui ρx, ρy, significa agora que você está derivando primeiro em relação a y e em seguida em relação a x. Ou seja, isso seria a parcial em relação a x, seria a última a ser feita, né? Da parcial de f em relação a y, que é a primeira que você está executando. Então, nessa notação, eu estou derivando primeiro em relação a y e o resultado eu vou derivar em relação a x. Como a gente já derivou em relação a y, que está aqui o resultado, ó, então significa que agora aquele resultado que está aqui, 3x ao quadrado, y ao quadrado menos 4y, agora eu vou derivar esse resultado em relação a x. Quando eu vou derivar em relação a x, significa que eu vou ver o y como se fosse constante. Então, essa segunda parte aqui é constante, vai dar zero. E vou derivar agora em relação a x. Quando eu estou derivando em relação a x, esse 2 cai multiplicando aqui o 3. Então, nós vamos ficar com 6xy ao quadrado. Né? Observe que esses resultados aqui, eles deram iguais. Ou seja, a parcial de f de y em relação a x mista e de x em relação a y, parcial mista, deram resultados idênticos, né? Será que isso sempre acontece? Não, nem sempre acontece, mas existe uma condição que faz com que isso aconteça para muitas funções, né? É o chamado teorema de Clairaut, né? Não sei como é que pronuncia, mas que basicamente vai dizer, né, vai dar uma condição, a gente vai mostrar isso em outro vídeo, né, para que essas derivadas parciais mistas sejam iguais. É uma condição muito tranquila, uma condição relacionada à continuidade, tá ok? Então, para muitas funções, ou para uma gama diversa de funções, a maioria das funções aplicadas vai valer essa propriedade, tá? Em boa parte das funções aplicadas, essa propriedade vai valer, dessas derivadas, quando você troca a ordem, dar o mesmo resultado aqui no final. Mas isso não significa que será igual para todas, ok? Então, tem uma outra coisa aqui que você tem que tomar cuidado, é na notação, tá? Principalmente quando a gente pula para aquela notação do Fzinho no lugar do ρ. Quando você está agora substituindo essa notação aqui, ó, ρf em relação a y em relação a x, nessa sequência, primeiro a gente está derivando aqui em relação a x, depois em relação a y. Quando você coloca na notação Fzinho, com as variáveis aqui embaixo, né, no subíndice aqui, você coloca o contrário, ou seja, você coloca aqui primeiro a variável que você está derivando primeiro. Então, primeiro o x e depois o y. Olha como tem esse detalhe aqui, ó, essa mudança. Então, quer dizer,
Nessa notação, eu estou derivando primeiro em relação a x e depois em relação a y. Nessa notação também, só que agora inverteu a ordem. Quando você tem que olhar para cá, né, a primeira variável que aparece é a primeira derivada que você está executando, ok? Então, muito cuidado aqui, né, quando você estiver lendo em alguns livros e trabalhar com essa outra notação, porque isso pode confundir você, né? Confundir você. Então, aqui, e o outro caso também, se eu estou falando aqui, ó, parcial de f ρ x ρ y, nesse caso eu estou derivando primeiro em relação a y. Então, nessa notação, eu colocaria aqui fy, primeiro em relação a y, e depois o x. Ou seja, nessa notação, as primeiras variáveis que aparecem da esquerda para a direita são as variáveis que você está derivando primeiro, né, em relação a elas. Então, só cuidado para não confundir. Nessa notação do ρ é o contrário, é da direita para a esquerda, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo só para trabalhar com essa notação, para você não confundir, né? Digamos que eu esteja derivando uma outra função. Vou colocar aqui a outra função. Então, vamos só explicar aqui essa notaçãozinha de novo. Considera a função z igual a x² mais 2y ao cubo. Se eu colocar aqui, encontre z de xy, o que você está indo atrás? Primeiro, significa que você derivou em relação a x. Então, você encontra primeiro a derivada de z em relação a x, que daria, nesse caso, 2x. Ok? Você está pegando aqui, ó, tratando o y como constante, a derivada da constante é 0, a derivada de x² 2x. Então, primeiro, você encontra a derivada em relação a x. Em seguida, você pega essa derivada aqui em relação a x e deriva em relação a y. Como você derivou em relação a y, todo mundo aqui é constante, e o resultado dessa derivada já vai dar 0. Né? Se você estivesse encontrando agora zyx, então significa que primeiro você estaria derivando a z em relação a y, né? Primeiro em relação a y, então a derivada de z em relação a y daria quanto? Derivada de x ao quadrado é 0, derivada de 2y ao cubo, 6y ao quadrado. Ok? Então agora você vai derivar essa parte em relação a x. Segundo passo, derivar agora em relação a x. Como aqui não tem x, tudo é constante, então a derivada da constante também deu 0, né? Então, aqui, as derivadas parciais mistas deram resultados iguais, né? Isso sempre vai acontecer pelo teorema de Clairaut, que sempre que essa função estiver definida numa bola aberta e for contínua, basicamente a condição vai ser de continuidade, né? Como funções polinomiais são contínuas, né? Você tem aqui uma função contínua, e aí isso sempre acontece, né, nesse caso, tá? A gente vai depois enunciar esse teorema direitinho, mas basicamente é isso que vai dizer o teorema de Clairaut, né? Que se essa função aqui for bem definida numa bola aberta e for contínua, as derivadas parciais mistas de x e y é a mesma de yx. Bom, só esse cuidado com a notação, né? Porque se você fosse usar a notação agora do ρ, tudo seria o contrário, né? Você colocasse ρ em relação a z, aí você coloca xy, significa nesse caso que primeiro você está derivando em relação a y, depois em relação a x, né? Então a ordem inverte agora para ser da direita para a esquerda. Então isso seria o ρ em relação a x da derivada de z em relação a y, né? E aí você teria ρ em relação a x, a derivada de z em relação a y deu 6y ao quadrado, e aí a derivada dessa 6y ao quadrado em relação a x, como isso aqui é constante, o resultado vai dar 0. Tá? Então, só mostrando que aqui, ó, você está derivando primeiro em relação à variável y. Neste caso, né, você está derivando primeiro em relação à variável que aparece da esquerda para a sua direita, né, você que está assistindo o vídeo. E aqui você está derivando primeiro em relação à variável que aparece da direita para a sua esquerda, né, para você que está assistindo o vídeo. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí a notação. Vamos só enunciar o teorema de Clairaut e compreender ele com mais um exemplo, tá? Para fechar essa videoaula. Então vamos só enunciar o teorema que escreve aqui Clairaut, eu não sei se lê Clairaut, né? Mas o teorema desse camarada aqui. Vamos para o teorema que é o que interessa. Suponha que f seja definida numa bola aberta, f é uma função de várias variáveis, tá? E ela seja definida numa bola aberta D que contenha o ponto AB. Então, vamos trabalhar aqui pensando normalmente numa função de duas variáveis, por exemplo, né? Se as funções parciais mistas de x em y e yx forem ambas contínuas em D, então essas parciais mistas serão iguais no ponto AB. Então, qual é a condição que ele está colocando para a gente aqui? Primeira coisa é que tem que ser uma função bem definida no ponto, tá certo? Ou seja, eu tenho que estar trabalhando com a função que é bem definida no domínio, né? Ou seja, para aquele ponto que você está querendo derivar. E a segunda condição é que elas sejam, né, que essas derivadas
mistas, né? Essas derivadas mistas sejam contínuas. Ou seja, quando você estiver derivando, você tem um resultado de uma função contínua. Quando você faz isso, então as parciais mistas serão idênticas. Né? É isso que está dizendo aqui o teorema de Clairaut. Né? Bom, vamos só confirmar como exemplo, então vamos verificar isso para um exemplo específico. Né? Bom, então para esse exemplo, vamos encontrar as derivadas primeiras. Qual é a derivada de f em relação a x? Vai ser a derivada do seno é cosseno, então isso dá 2 cosseno de x. E a derivada de f em relação a y seria 2y ao quadrado. 2y, né? 2y. Então você tem aqui a parcial de f em relação a x e a parcial de f em relação a y. Bom, feito isso, você vai agora derivar a parcial em relação a x em relação a y. Então você vai pegar isso aqui agora, ó, e vai derivar em relação a y. O resultado vai dar 0. E em seguida você vai pegar a derivada em relação a y e vai derivar em relação a x. Como está derivando em relação a x, isso aqui tudo é constante, o resultado deu 0. Bom, observe que o teorema não diz que sempre dá 0, né? A gente acabou de ver anteriormente que as derivadas parciais mistas não deram sempre iguais a 0, mas deram resultados iguais, porque você estava trabalhando com as parciais mistas sendo funções constantes. Na verdade, funções contínuas, melhor dizendo. Na verdade, né, quando a função f de x é contínua, essa situação ela acaba sendo garantida. Né? Então, pessoal, essa aqui é uma condição. Aqui a gente só fez uma verificação, nós não fizemos a demonstração desse teorema, ok? Em outros vídeos nós faremos, né, a demonstração desse teorema. Aqui nós só mostramos, né, que ele vale para essa função, só para você verificar. E para fechar, eu poderia trabalhar com funções com mais de 2 variáveis. Né? Então, digamos que eu estou trabalhando aqui com uma função que tem 3 variáveis do tipo x, y e z, né? E aí eu teria aqui x ao quadrado menos y ao cubo mais 2z. Digamos que a minha função fosse uma função de 3 variáveis, né? Então eu posso fazer tudo do mesmo jeito, né? O que seria, por exemplo, a parcial de f em relação a x? Seria eu derivar todo mundo em relação a x, que daria 2x. Depois a parcial de f em relação a y. Considero todo mundo como constante, só o y variável, que daria menos 3y ao quadrado. A parcial de f em relação a z, que daria 2, porque eu estou considerando os outros como constante e só o z como variável. E aí se eu colocasse para você, ó, f de x, z, significa que eu estou pegando a derivada em relação a x, que eu encontrei aqui já deu 2x, estou derivando em relação a z. Como eu estou derivando em relação a z, isso já passaria a dar 0, né? Se eu colocar para vocês f, y, z, então a mesma coisa. Estou derivando aqui, eu derivei primeiro em relação a y, derivando em relação a z. Como não tem z aqui nessa expressão, o resultado vai dar 0, né? E se eu colocar f de z, significa que eu estou derivando ela 2 vezes, que nesse caso também, coincidentemente, deu 0. Ok? Se eu colocar f de x, né? Eu estou derivando a derivada em relação a x 2 vezes. Como a primeira deu 2x, essa segunda daria 2. E assim por diante, tá? Então a mesma ideia, né? Claro, lembrando também que a outra notação, né? Se eu colocar aqui parcial 2 de f de y, rho y, rho z, significa que primeiro eu estou derivando em relação a z, então isso aqui é a parcial em relação a y da parcial de f primeiro em relação a z. Então você está pegando aqui primeiro em relação a z, agora inverteu a ordem da sua direita para quem está assistindo o vídeo para a esquerda, e a primeira parcial deu 2, né? Então isso aqui seria a parcial em relação a y da função constante 2, que vai dar 0 também, né? Então, observe só que nessas notações as coisas, né, estão investidas nesse sentido dessa interpretação, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então eu posso ter as derivadas de ordem superior e as regras são as mesmas regras de derivação. A única coisa que você está fazendo é que você toda hora está olhando alguém como variável e o restante como se fosse uma constante. As aplicações desses conteúdos virão em vídeos futuros. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula.